Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje eu tô trazendo para vocês esse cronograma do SISU 100% atualizado para o ano de 2026. Então a minha equipe estruturou esse cronograma aqui e se você vai fazer o SISU, por favor, fica nesse vídeo. Se você vai fazer o SIS2 ou o SIS3, provavelmente o vídeo dos outros cronogramas já tá aqui no canal, mas se você vai fazer o SIS1, fica aqui. Então é o seguinte, esse cronograma, como eu falei, ele tá 100% baseado no edital de 2026. E eu não sei se vocês já deram uma olhada, mas o edital de 2026, ele trouxe algumas diferenças em relação ao edital de 2025, tá bom? Então houve ali uma reestruturação do conteúdo. Além disso, pessoal, dentro desse cronograma você vai ter também um checklist com todas as matérias e com todos os assuntos da prova do SIS. Além disso, você também vai ter um controle de estudos aqui dentro para você ter uma noção do que você já estudou, o que você precisa estudar, o que dá falta, o que você tem que revisar, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, no sentido de quanto que você está fazendo em cada uma dessas matérias e desses módulos. Então, cara, esse cronograma, se você começar a estudar com ele agora, faltando mais ou menos 3 meses para a prova da OEA, ele vai te ajudar muito, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Como que esse cronograma está estruturado? Aqui, por exemplo, eu estruturei dessa forma aqui. Olha só, a gente tem aqui as matérias, por exemplo, matemática e tudo mais. Tem aqui indicando que é, obviamente, aqui a parte do SIS1. E aí, ele está estruturado em módulos, né, matérias, né, aqui, módulos e tópicos. Então, por exemplo, especificamente aqui na parte de matemática, a gente tem aqui o primeiro módulo, e aí é números e educação financeira. Beleza, é um módulo mais geral. E aí a gente foi subdividindo em tópicos. Então tem aqui a parte de potenciação, de matemática financeira, organização e planejamento. Aí a gente vem aqui para outros módulos, por exemplo, como esse módulo 4 aqui, que é introdução às funções. E aí a gente vem para os subtópicos aqui, noção de função, plano cartesiano, identificação de padrões ou tendências, enfim, foi bem desmembrado ali os tópicos dentro do edital, ok? E aí, além disso, a gente tem essa parte aqui que é o controle de estudos, que é o mais importante. Então, por exemplo, o aluno está estudando aqui, vamos pegar aqui um exemplo mais da parte de humanas, o aluno está estudando aqui, por exemplo, esse módulo de expansão marítima, e sociedades americanas. Beleza, então vamos dizer, nossa, ele já estudou aqui expansão marítima europeia. Ok, ele vem aqui, ele dá um check na teoria. E aí vamos dizer que ele já estudou praticamente tudo. Isso daqui é muito importante, isso daqui é muito legal. E aí a gente tem a parte mais importante aqui, que é essa análise mais quantitativa. Então aqui você só dá o check, que é uma análise mais qualitativa, mas de fato o que vai te dar um controle real do que você está estudando e se você está evoluindo ou não é essa parte aqui das questões, revisão 1, revisão 2 e revisão 3. Por que foram colocadas 3 revisões? Vou te dar um parecer geral. Vamos dizer aqui, por exemplo, que você estudou expansão marítima lá em janeiro. Beleza. De forma tradicional, no cursinho tradicional, você estudou isso daqui e aí você vai passar o ano inteiro e só no final, sei lá, em setembro, outubro e tal, você vai fazer uma revisão e aí você vai estudar esse conteúdo. Só que o nosso cérebro não funciona assim. O nosso cérebro funciona através de repetição espaçada. Então faz muito mais sentido, biologicamente falando, para o nosso cérebro, fazer revisões espaçadas desse conteúdo ao longo do ano. Então, ao invés de você estudar só uma vez aqui expansão marítima em janeiro e depois revisar lá no final do ano, faz muito mais sentido para o seu cérebro revisar aqui esses tópicos ao longo do ano. Por isso que eu coloquei aqui essas revisões, né? Questões, revisão 1, revisão 2 e revisão 3. Tanto as questões quanto a revisão ali você tem que colocar a sua porcentagem de acertos. Não adianta nada você vir, principalmente para as matérias de exatas, né, matemática, física e um pouquinho ali da parte de química, vir estudar um conteúdo e colocar lá a revisão sem questões. Não faz sentido. Então, como que eu recomendo que você estruture esse cronograma? Estudou aqui a teoria tranquilamente, não sei se você faz resumo, se você vê mapa mental, eu não sei o que você faz, mas enfim. O mais importante é a porcentagem de acertos. Então vamos dizer que você fez uma lista aqui de expansão marítima europeia e aí você acertou 40% da lista. Beleza, é baixo? tá? É bem baixo. Então, o que você vai fazer? Vai passar o tempo, você vai fazer outra lista. E aí, vamos dizer que agora você melhorou um pouco e está acertando 50%. Mas ainda é baixo. Eu recomendo que você esteja acertando aqui
pelo menos uns 60%. E aí você vai passando para os demais módulos. Pessoal, também não adianta. Ah, eu fiz questões aqui, tô acertando 30%, tô acertando 50%, tô acertando aqui 45%. Não adianta, porque você tá fazendo as questões, mas você não tá evoluindo. Então, ao invés de você ficar só dando check no cronograma e buscar avançar nas matérias e nos conteúdos, foca na qualidade também. Então, ao invés de você fazer isso daqui, o mais importante é que essas notas fiquem azuis, é que essas notas fiquem com uma alta porcentagem, tá bom? Pro vestibular é isso que importa. Claro que você tem que estudar o máximo de conteúdos que você conseguir de forma estratégica, mas de verdade, o que importa é a sua porcentagem de acertos. E nessa reta final, principalmente, você tem que ser muito estratégico no sentido de estudar principalmente aqueles assuntos que mais caem, tá bom? Você tem que estudar sim, e eu recomendo que, começando agora, 3 meses para a prova da UEA, pro SIS, dá tempo sim de rodar esse edital. E pessoal, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, cara, a prova do SIS, se você vai fazer o SIS ou o PSC, você tem um pote de ouro nas suas mãos. Não existe forma mais fácil de você ingressar na UEA ou na UFAM que seja ali diferente do SIS ou do PSC, porque é como se fosse assim, comparar, sabe quando a gente brincava quando a gente era criança e tipo, tinha aquele negócio, não, ele é criança, ele é café com leite, deixa ele, é mais fácil pra ele. O SIS e o PSC, eles são nessa vibe pro vestibular, sabe? Então, não tem comparação, você tá estudando pro SIS, pro PSC e o macro, e o Enem, e outros vestibulares mais tradicionais e mais gerais. Então, cara, pega essa oportunidade, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, e agarra ela com todas as suas forças. Estuda com a faca na caveira. Se tiver que rodar o edital, roda o edital. Esse é o teu ano da aprovação e você somando seus pontos do SIS, cara, você passa direto do ensino médio. Vocês não têm noção. Eu sei que vocês estão começando a estudar pro SIS agora, pro vestibular, mas vocês não têm noção, gente, do quanto que é ruim, do quanto que é angustiante você terminar o ensino médio, não passar no vestibular e ter que ficar ali 2, 3, 4, 5 anos para quem quer medicina, tentando passar no vestibular. É muito angustiante. Então pega essa oportunidade do SIS e arrocha nos estudos, beleza? Que baixou aqui Marina Motivacional. Mas enfim, pessoal, o cronograma está estruturado dessa forma. Inclusive, nesse ano aqui, teve uma mudança interessante no SIS, que eles trouxeram de volta aqui a parte da geografia física, pessoal. Fiquem atentos, ok? Por isso que é importante que você se baseie ali no edital atualizado, porque, por exemplo, isso daqui não está no antigo edital e talvez no antigo cronograma que o seu cursinho esteja te fornecendo, tá bom? Se você quiser adquirir esse cronograma aqui, é só clicar nesse link que está aqui abaixo da descrição. E se você estiver se preparando para a prova do macro, do SIS, do PSC, da UFRR, da UER, enfim, qualquer um desses vestibulares aqui da região norte, UEA, UFAM, UFRR e UER, eu quero te apresentar o Sou Vestibulando, que é o meu preparatório online, que é totalmente focado nas bancas da região norte. Então, pessoal, dentro do Sou Vestibulando, o aluno vai ter acesso a todo o conteúdo programático do ensino médio, beleza? Além disso, ele vai ter acesso a muitas resoluções de provas antigas da prova da UEA, da prova da UFRR, da UER e da UFAM. Olha só, aqui são algumas resoluções da prova do macro. A gente tem resoluções do PSC, resoluções da UER, resoluções da UFRR. Enfim, eu não conheço nenhuma plataforma online hoje que tenha tantas resoluções como a plataforma do Sou Vestibulando. Além disso, você também vai ter conteúdos mais específicos como História e Geografia do Amazonas e de Roraima, obras literárias, enfim, conteúdos realmente focados na prova da região, nas provas da região norte, porque quando eu era vestibulando, uma das coisas que eu mais detestava era que tinha alguns cursinhos, só que eles só tinham a capa lá, tipo, a capa da UFRR, ou capa da UEA, capa da UFAM, e não tinham questões daqueles conteúdos, e o edital não era baseado, o cronograma não era baseado no edital daquele conteúdo, daquela prova. Então isso me deixava com muita raiva, por isso que eu criei o Sou Vestibulando muito focado nas provas da região norte, porque eu sei o quanto que o aluno ele precisa desse direcionamento. Além disso, dentro da plataforma você vai ter aulas comigo sobre como estudar, e também dentro da plataforma, pessoal, você vai ter acesso a conteúdos gerais do ensino médio, cronogramas, análise dos assuntos que mais
caem, simulados focados nas provas da VUNESP, né, nas provas da UE-Alpha, UFRR e UER, enfim, muito conteúdo direcionado. Além disso, pessoal, dentro do Sou Vestibulando, no nosso plano Premium, você também pode ter acesso a uma mentoria individualizada comigo. Então você pode estar ali face a face comigo e eu te ajudo a montar o seu cronograma, a montar a sua melhor estratégia de estudos para essas provas da região norte e te ajudar a ser aprovado, assim como eu já ajudei dezenas de alunos a conquistarem as aprovações deles, principalmente nos vestibulares de medicina. Se você quiser saber mais, clica aqui embaixo, tá bom? No mais é isso. Qualquer dúvida pode mandar mensagem lá no Instagram, @eu_sou_marina_reis, ou mandar uma mensagem para minha equipe, @curso Sou Vestibulando, e a gente vai estar à sua disposição. Te vejo numa próxima.